Bom, agora a gente tem o caso clínico, né? E aí eu vou ler aqui o caso. João, 45 anos, é engenheiro e leva uma vida sedentária. Ele relata azia, pirose e regurgitação ácida há cerca de 10 meses, especialmente após refeições volumosas e ao deitar-se. Ele costuma consumir café em excesso durante o trabalho e jantar tarde da noite. Apesar de ter tentado tomar antiácidos esporadicamente, os sintomas persistem e têm impactado na qualidade de vida, prejudicando o sono e a concentração. O médico diagnosticou com doença do refluxo gastroesofágico e sugeriu uma abordagem terapêutica progressiva. A história patológica pregressa, ele nega comorbidades diagnósticas, nega o uso de medicamentos. O exame físico, em estado geral, bom, consciente e orientado, sinais vitais bons também, pressão arterial 125/80, frequência cardíaca 78, frequência respiratória boa, temperatura boa, aparelho respiratório ok, aparelho cardiovascular ok, aparelho digestório, abdômen plano, flácido, indolor à palpação profusa, ruídos hidroaéreos presentes e normais. As perguntas. Considerando o quadro clínico de João, disserte sobre o plano de tratamento ideal, abordando as seguintes etapas. Mudanças comportamentais e dietéticas, explicar as classes dos medicamentos de primeira escolha e em que circunstâncias o tratamento cirúrgico ele pode ser considerado. Bom, João ele é um paciente do sexo masculino, tem mais de 40 anos, como a gente viu nos artigos, é um dos fatores de risco, né, para essa doença. Ele leva uma vida sedentária, que é outro fator de risco também, e ele relata essa queimação, essa pirose, essa azia e essa regurgitação há cerca de 10 meses, né? Principalmente após comer refeições volumosas e ao se deitar. Então, nesse caso, a gente vai conversar com o João e orientar que essas refeições dele sejam fracionadas, né? As refeições volumosas, elas passam mais tempo no estômago e elas requerem mais ácido gástrico para serem digeridas, e aí eu tenho uma maior produção de HCl, que vai diminuir o pH estomacal e vai fazer com que a mucosa gástrica ela seja comprometida. Então, a gente precisa fracionar essas refeições, a gente precisa orientar também com relação a uma alimentação mais saudável, nesse caso, diminuir o consumo de café, porque a cafeína é um dos predisponentes para a doença do refluxo gástrico, como os artigos apresentaram. Com relação à questão de alimentos saudáveis, alimentos não gordurosos, alimentos não irritantes, alguns alimentos como pimentas, eles são naturalmente mais irritantes à mucosa gástrica, então orientar com relação a essa dieta. Essa questão de jantar tarde da noite e ir se deitar é um dos fatores que piora o refluxo, porque ao ficar na forma horizontal, esse refluxo ele é exacerbado, então é importante orientar o paciente a elevar a cabeceira da cama quando for dormir, a não comer e deitar de imediato, esperar um tempo para que esse conteúdo estomacal ele comece a digestão, né? E aí ele vai ter uma melhoria desse sono, que já é uma das características da doença do refluxo gastroesofágico, ela ter ela prejudicar o sono do paciente. Então, com relação à dieta e à melhoria da qualidade de vida, é isso. Orientar também a questão de exercício físico, que melhora a qualidade de vida do paciente com relação a essa doença e com relação a outras comorbidades também, né? Com relação à terapia medicamentosa, esse paciente ele vai fazer uso dos inibidores de bomba de próton, que são os mais indicados. Nós temos também
os medicamentos antirreceptores H2, mas que só inibem de forma parcial a formação do HCl. Então, os inibidores de bomba de próton, eles são mais eficientes nessa doença. E aí nós temos, por exemplo, o omeprazol com uma dose padrão de 30 mg e temos o pantoprazol com uma dose padrão de 40 mg, além de outros medicamentos, mas esses são os mais conhecidos e os mais utilizados. Eles vão agir nas células produtoras de ácido clorídrico, diminuindo a produção de HCl, que vai ser lançada no lúmen estomacal, e aí diminuindo a agressão dessa mucosa gástrica, né? E aí o paciente ele vai fazer uso dessa medicação 30 a 60 minutos antes de se alimentar, para melhorar esses sintomas de queimação, esses sintomas de regurgitação, de azia, de pirose. Esses medicamentos, eles são importantes. E aí, em quais circunstâncias o tratamento cirúrgico é indicado para esse paciente? O tratamento cirúrgico, ele vai ser indicado quando eu tenho uma falha desses medicamentos, desses inibidores de bomba de próton. Ele pode ser indicado a pacientes que têm sintomas mais agravantes ou aqueles pacientes que eles têm que fazer uso desses medicamentos, desses IBPs, de forma contínua pelo resto da vida, e aí alguns desses pacientes optam pela cirurgia. E aí a cirurgia mais indicada e mais utilizada hoje é a fundoplicatura de Nielsen, né, que ela é um tratamento cirúrgico capaz de cessar essa doença. E aí essa fundoplicatura ela vai criar uma válvula anti-refluxo, né, que vai ser, como o artigo traz pra gente, vai ser a criação de uma válvula com o próprio fundo do estômago, que vai reduzir, alguns pacientes eles possuem a doença do refluxo gastroesofágico decorrente de uma hérnia hiatal, e aí em pacientes que possuem essa hérnia, essa fundoplicatura ela vai reduzir essa hérnia, diminuindo esses sintomas, cessando esses sintomas, e é indicada para esses tipos de paciente. O tratamento cirúrgico é importante que a gente oriente o paciente que existem muitas vantagens, principalmente a fundoplicatura de Nielsen, que é a mais utilizada. É uma cirurgia que tem uma recuperação rápida, é uma cirurgia que cessa o refluxo gastroesofágico, e o pós-cirúrgico é muito tranquilo, mas tem a questão também de alguns pacientes, depois dessa cirurgia, eles se tornarem incapazes de vomitar, né? Por motivos semelhantes à questão da indução do próprio vômito mesmo, que essa válvula ela vai interromper esse mecanismo do vômito. Além disso, a dor pode ser outra característica após a cirurgia, mas se a cirurgia for realizada por laparoscopia, essa dor ela vai diminuir bastante e tem um melhor prognóstico para o paciente. A maioria dos pacientes, eles têm uma melhora significativa após a cirurgia, e ela é uma abordagem terapêutica com um custo-benefício bastante elevado, mas que se tem que analisar o paciente de forma individualizada depois da terapia com os medicamentos. E aí, se essa terapia falhar, é que eu vou, no caso, indicar a cirurgia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outros mecanismos também podem ser o procedimento de Hill
Pode ser também o bypass gástrico em forma de Y, que geralmente é feito em pacientes obesos. E acredito que é isso.